A violência contra a mulher no Brasil é uma crise urgente e muitas vezes silenciosa. Hoje, a gente vai mergulhar em dados e relatos para entender a dimensão real desse problema. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos fazer um recorte. Vamos olhar o que aconteceu em apenas 24 horas na região metropolitana de Belo Horizonte. O que vocês vão ver é um retrato duro da realidade de muitas mulheres todos os dias. Num único dia, olha só, 4 crimes gravíssimos foram registrados. E aqui não estamos falando só de estatísticas, né? Estamos falando de vidas destruídas. Uma tentativa de assassinato, o abuso de uma adolescente, uma agressão tão forte que quebrou ossos e um ato de violência sexual. Tudo isso em 24 horas. E por trás de cada registro, claro, existe uma voz, uma história. Essa frase foi dita pela Poliana, uma jovem de 25 anos descrevendo o que ouviu do agressor. É uma frase que resume, de forma brutal, a ideia de posse que alimenta essa violência toda. E é importante entender, essas histórias não são casos isolados. Elas são peças de um mosaico de dor, uma crise diária que na maioria das vezes acontece a portas fechadas, bem longe dos nossos olhos. Vamos olhar mais de perto para entender o custo humano disso. Em Belo Horizonte, uma mulher foi atacada pelo ex-marido com um gargalo de garrafa, na frente da filhinha de 3 anos. Em Ribeirão das Neves, uma jovem de 20 anos teve o braço quebrado pelo companheiro. Na mesma cidade, uma menina de apenas 13 anos foi abusada pelo próprio tio. A brutalidade é inimaginável. Ok, agora vamos ampliar o foco, saindo desses casos específicos e olhando para o Brasil inteiro. Os números da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher mostram que essa crise é sistêmica. E os dados são alarmantes. 88%. Para e pensa nesse número. É quase 9 em cada 10 mulheres no Brasil. Todas elas já sofreram violência psicológica. E desde 2021, esse tipo de violência que destrói por dentro, sabe, que acaba com a autoestima, se tornou a mais relatada. Superou até a agressão física. E essa violência raramente acontece no vácuo, escondida de todo mundo. Em 71% dos casos, alguém vê ou ouve o que está acontecendo. E muitas vezes, como naquele caso de Belo Horizonte, quem testemunha são os próprios filhos, criando um ciclo de trauma que passa de geração em geração. E aí que vem um dado que, sinceramente, é perturbador. Mesmo com a maioria das agressões sendo testemunhadas, em 40% das vezes, os adultos que vêm não fazem absolutamente nada. É um silêncio coletivo que, na prática, dá permissão para a violência continuar. A gente viu o tamanho dessa barreira do silêncio aqui. A grande maioria das vítimas, 70%, busca ajuda primeiro com a família. Só 30% vão até a delegacia. Isso mostra que a denúncia oficial acaba sendo o último recurso, sabe? Quando a situação já está completamente insuportável. Bom, e essa crise não parou no tempo. Pelo contrário, ela se adaptou e encontrou um novo e perigosíssimo campo de batalha: o ambiente digital. O assédio e a violência agora ganham novas e cruéis formas. Mas o que é exatamente a violência digital? Basicamente, é qualquer tipo de agressão de gênero que usa a tecnologia como arma, seja para cometer o ato, para espalhar ou para perseguir a vítima. E as táticas são muitas, sabe? Vão desde aquela chuva de mensagens ameaçadoras, passando pela invasão de redes sociais, a disseminação de fake news sobre a vítima, e chegam a coisas terríveis como o uso de inteligência artificial para criar montagens pornográficas, os deepfakes e até o envio de encomendas para o endereço da pessoa. E a escala disso é chocante. 1 em cada 10 mulheres no Brasil sofreu violência digital só no último ano. Isso não é um número pequeno. Representa quase 9 milhões de pessoas vivendo sob ataque constante no mundo online. E as consequências disso são muito reais e paralisantes. Ouve só o que essa vítima de 22 anos disse. A ameaça que começa no celular se transforma em medo no mundo real. Medo de sair, de viver, de ser vista. A liberdade da pessoa é simplesmente roubada. Ok, o cenário é pesado, a gente sabe. A grande pergunta é, como quebrar esse ciclo? Então, a partir de agora, vamos focar nas soluções, nas ferramentas e nos canais de apoio que existem para ajudar as vítimas a finalmente romperem o silêncio. A principal ferramenta que a gente tem para isso é o Ligue 180. E não é um serviço novo, não. Ele já tem 20 anos de história, com mais de 16 milhões de atendimentos. Recentemente, o serviço foi modernizado para proteger ainda mais os dados das vítimas usando tecnologia blockchain. E o resultado está aparecendo. Só neste ano, as denúncias aumentaram 33%. Mas como funciona na prática quando alguém liga?
Não é um processo frio burocrático. Pelo contrário, funciona em 3 etapas. Primeiro, o acolhimento, que é feito por atendentes treinadas para ouvir sem nenhum tipo de julgamento. Segundo, a denúncia é encaminhada para os órgãos certos. E terceiro, o serviço acompanha o caso, para garantir que a vítima não seja deixada sozinha no meio do caminho. No fim das contas, os especialistas em segurança pública são unânimes. O maior inimigo no combate a essa violência é o silêncio. A decisão de uma mulher de falar, de denunciar, de buscar ajuda, é o passo mais poderoso que existe para quebrar esse ciclo e reconquistar a liberdade. Então, para ficar tudo bem claro e acessível, aqui vai um guia prático. Se o risco for imediato, se houver ameaça de morte, o número é o 190, da Polícia Militar. Para denunciar, pedir apoio ou tirar dúvidas sobre qualquer tipo de violência a qualquer hora do dia ou da noite, o canal é o Ligue 180. Existem também canais mais específicos, como um WhatsApp para denúncias digitais anônimas, a delegacia online para registrar ocorrências pela internet e a SaferNet, que é focada em crimes virtuais. Depois de tudo isso, fica claro que a violência contra a mulher não é um problema privado, de casal, que acontece entre 4 paredes. É uma crise coletiva, que afeta todos nós. A questão que fica no ar não é só o que as vítimas podem fazer, mas o que cada um de nós vai fazer para ser parte da solução.